Rapaziada, aqui ó, vídeo novo dessa vez, tá? Temos o vídeo do Triângulo Safado, beleza? Nós vai ver esse vídeo aqui, a cruel história de Alien Stage. A galera falou que tá muito bem animado, tá muito bem editado. Eu não conheço a história de Alien Stage, mas eu sei que é famoso. Uma galera aí do chat falou que gosta dessa história, eu não faço ideia. Vai ser minha primeira vez vendo. É um vídeo longo, então fique aí. Trouxe minha uvinha, assiste com a gente e bora. Você acredita em Deus? A Cara, humanidade acreditava em Deus e tinha religião. É um bagulho Eles emocionante, acreditam que as guys. coisas que não podem ser resolvidas pela força humana são da vontade de Deus. Acreditam que todo o universo girava em torno da Terra. Pensavam que o lugar que se conectava com o céu, que eles não ousavam alcançar, era o lugar onde os deuses viviam. A partir do momento em que a humanidade deixou o universo, todos nós nos esquecemos de Deus. Mas se a crença em Deus é humana, se tudo que eu posso fazer como humano é acreditar... Vídeo de crente, pastor, triângulo ungido. Vai tomar no cu, cara. Meu Deus, meu universo... Que isso? Olá a todos, eu me chamo Dai Ishikawa e seguinte, Alien Stage, uma série animada criada pelo canal Vivinos, Bibino, que fala sobre um grande show interestelar. E não, eu não tô falando daquele filme que todo mundo assistiu, aquele do cara gritando, fica! Mas acreditem em mim, Alien Stage vai causar uma reação muito parecida em todos vocês que nunca viram a obra, já que muitos devem ter entrado nesse vídeo felizes e vocês vão sair daqui praticamente com Depressão 2. Eu já tô... não quero vídeo triste, velho. Nossa, vai ser vídeo triste. Porque essa série, mesmo tendo esse traço bonito e todo estilizado pra ser algo em teoria fofo, guarda muito sentimento a cada história que ela apresenta. Todos os personagens possuem suas trajetórias, o passado que foi roubado pelo estrelato forçado, no qual eles participam com o único objetivo de sobreviver. Alien Stage não é apenas um show musical, é uma competição cruel, onde aquele que faz mais sucesso pode viver por mais um dia. É tipo K-pop Demon Hunters. Acho que nada a ver, né? Mas tudo bem. Primeiramente, eu tô trazendo Alien Stage por conta da enxurrada de comentários que me pediram esse tema em uma das publicações aqui do canal. É tipo K-pop normal. Olha, o Langino tem uma crítica sincera. Dívida, vocês pediram e eu tô trazendo. Segundamente, eu sei que isso aqui não é analog horror e tá longe de, sei lá, um Boiled One da vida ou então Vita Carnes. Mas esse canal também já viveu de animações em um passado não tão distante. E eu sinto falta da variedade de conteúdo. O Triângulo Safado não é só o cara do horror, é o cara que vai fazer um conteúdo interessante e que também vai te fazer sentir algo no final do dia. Não, peraí, essa frase ficou estranha. E terceiramente... Da Ishikawa, eu já te vi pessoalmente... E eu vou me abster de comentários. Já comi com ele, inclusive. Sushi, tá? Ele é maravilhoso. Fazer esse vídeo vai dar um trabalho medonho, pois todas as músicas do bagulho tem copyright. Então eu e o editor vamos dar o máximo pra experiência ficar minimamente parecida com a original. Mas eu já vou avisando que vai ser impossível, pois todas as músicas são incríveis e é um pecado não conseguir usar elas aqui. Mas relaxem, eu vou tentar buscar cada pedacinho. Você tem noção que o da Ishikawa consegue ser mais safado ainda pessoalmente? Adoro ele. Nos vídeos e também nas letras, e tentar discutir com vocês. Como fã da série Souls, isso daqui vira uma segunda-feira normal. Eu não sinto falta de ficar horas lendo descrição de item pra no final continuar sem entender porra nenhuma. Enfim, sem mais delongas, eu entendo da escala. O primeiro episódio se chama Round 1, que já dá essa ideia de que a gente tá lidando com algum tipo de competição, mas vamos por partes. Aqui acompanhamos praticamente um flashback inteiro de duas garotas que cresceram juntas, Sua e Mizzy, e ambas performam a música My Clematis. De início ambas estão em um campo aberto, parece até um verdadeiro paraíso, porém tudo aquilo não passava de uma ilusão, e elas eram basicamente animais no pasto. Futuramente no vídeo eu explico sobre esse lugar do passado de ambas. A cena muda e agora estamos em um palco,
palco, onde as duas apresentam o dueto para uma plateia gigantesca. Ambas pareciam estar nervosas, mas cada flashback mostrava a trajetória das duas até aquele ponto, o que dá a entender que elas sempre desejaram estar naquele palco. Elas lembram do dia em que foram aceitas para as audições, o dia em que elas se apresentaram para os jurados, elas lembram até do passado feliz que tiveram juntas. A música chega ao seu ápice e então termina. Porém, antes que as luzes apagassem, a cabeça de Sua explode na frente de Mizzy. Que é isso? Isso é Alien Stage, e ambas não estavam nervosas pois estavam se apresentando pela primeira vez, e sim porque na primeira rodada do show, elas tiveram que se enfrentar. 87 a 86. Esse foi o placar da primeira rodada, e o perdedor automaticamente é ceifado. O contexto geral de tudo o que está acontecendo é muito simples. O nosso planeta foi invadido por um império alienígena e perdeu a guerra, o que resultou na iminente escravidão da raça humana. Porém, não satisfeitos com o planeta inteiro, os aliens tiveram a grande ideia de criar um imenso reality show musical e usar humanos como entretenimento. Eles começaram a fabricar ídolos, cuidavam de crianças como se fossem pets, selecionavam a dedo os que mais tinham talento, e quando os jovens chegavam a certa idade, eram colocados para competir um com o outro em um grande palco. O mais fraco, nesse caso o que tinha menos talento, sempre era batido, retirado do grande jogo. Eu não vou fazer grandes paralelos aqui nesse vídeo, mas eu quero que saibam, a arte imita a vida real, e tem motivo de sobra para 80% dos artistas, quero dizer, personagens dessa obra terem 1 milhão de traumas. O primeiro round é extremamente impactante, pois além de ninguém esperar cabeças explodindo logo após uma apresentação lindíssima, se pegarmos a letra de My Clematis, nos aprofundamos mais ainda na relação entre essas duas personagens. Ó minha Clematis, esperança que floresceu com a escuridão próxima. Ó minha Clematis, fique para sempre ao meu lado. Você floresceu do abismo, escalando paredes para alcançar o céu. Veja o universo brilhar e a luz das estrelas em seus olhos. Ambas sabiam da situação em que se encontravam. Elas sabiam da verdade do mundo e que a única esperança de sobreviver e ter uma vida melhor fora de Anakat seria se ambas subissem aos céus e aos palcos. Mas elas também sabiam de outra coisa. Ambas iriam morrer de um jeito ou de outro. E por isso juraram: quando a escuridão cega a minha visão, eu te encontrarei pelo seu perfume. Se eu dormir para sempre, diga-me que você não deixará meu mundo. Ó, minha Clematis, esperança que floresceu com a escuridão próxima. Ó, minha Clematis, fique para sempre ao meu lado. Que isso, velho? Que doideira! O segundo round é entre Teal e... Pois é, ele é desse jeito. Senhoras e senhores, eu lhes apresento talvez o meu personagem favorito de toda essa obra, Teal, que de início parece só ser um cara super macabro e sério, mas acreditem, ele se trata de uma das maiores vítimas de toda essa obra. Mesmo que o episódio o apresente como um cara que nem mesmo deixa seu concorrente cantar, só pra garantir que vai ficar vivo no final. Ele canta a música Unknown, que também é conhecida como Till the End, traduzindo até o fim, que também é um trocadilho com seu nome. Ele canta essa música especialmente para Mizzy. Isso porque ele também cresceu com as duas garotas do início. Na verdade, a maioria dessas crianças cresceram juntas de certa forma. Toda a letra da música e os flashbacks dão a entender que Teal é apaixonado por Mizzy. Mesmo que meu mundo vire de cabeça para baixo, eu quero saber tudo sobre você. É aquele amor tímido, onde a pessoa apenas observa de longe e nunca toma a iniciativa. De início eu achei que esse cara era simplesmente maluco pela Mizzy, e eu acho que ele realmente foi escrito dessa forma de primeiro momento. Só que ele não é assim, é apenas um cara fechado e gentil com aqueles que ele ama. Só que não se enganem, ele também pode ser uma figura extremamente cruel. Não deixar outra pessoa cantar só pra garantir que ficaria vivo não é uma atitude tão nobre. Talvez seja esse um dos motivos que eu gosto tanto desse personagem. Ele é um cara que flutua entre gentileza e agressividade e rebeldia pura. Só que não são ações sem sentido, entende? É o tipo de pessoa que se você deixasse quieta no canto e tratasse de forma tranquila, ela iria ser super suave. E claramente não dá pra agir dessa forma quando você é marionete de alienígenas colonizadores e a pessoa que você ama pode morrer a qualquer momento. Após ele fazer um escândalo na sua apresentação e ganhar de forma ou de outra,
A guitarra era um alienígena e ele usou pra matar o seu adversário, garantindo a sua rodada. Ele é acorrentado e fica no canto esperando as próximas rodadas. É nesse momento que conhecemos mais um personagem, Ivan. Que isso, porra? Ivan é um dos maiores ídolos de Alien Stage, perdendo apenas para outro personagem que vamos comentar daqui a pouco. O nome da sua canção é Black Sorrow, Tristeza Sombria. E sim, dessa vez estamos falando de um personagem que realmente colocaria medo em qualquer um. Um personagem com a natureza extremamente obscura, porém que ainda é capaz de amar. E esse é o maior sofrimento que ele poderia conseguir em vida. Assim como boa parte das crianças que se tornaram pets dos alienígenas, Ivan foi torturado e quase morto por um deles. Ele foi segurado do topo de um prédio. Aqui eu interpreto como se ele, já tão cedo em sua vida, tivesse aceitado que não existiam razões para viver. Porém, no último momento, ele viu as estrelas e uma chama reacendeu dentro dele. Ele foi levado pelo alien e colocado à venda, onde finalmente foi levado para Anakat. Lá ele viveu normalmente, assim como todas as outras crianças, onde sua vida ainda não parecia ter um propósito. Porém, tudo mudou quando ele viu um garoto de cabelo cinza correr atrás de um colar feito de flores. Esse garoto de cabelo cinza adentrou um lugar afastado do jardim. Isso porque ele estava indo atrás de outra criança, uma de cabelo rosa. A questão é que nesse covil existe uma criatura hostil que atacou o garoto e a garota. Mesmo machucado, o menino de cabelo cinza foi forte e levantou mais uma vez. Enquanto isso, Ivan assistiu tudo aquilo de longe. Aquele momento foi tão mágico e especial que se igualava a assistir as estrelas caírem mais uma vez, assim como ele havia assistido no passado. O garoto corajoso se chamava Teal, que naquele dia foi preso por estar explorando uma área proibida do jardim. Ivan o libertou e no mesmo dia ambos fugiram de Anakat. Eles assistiram as estrelas caírem. O céu estava lindo. Era uma cena quase impossível. Mas Teal não podia fugir com Ivan. Ele não podia deixar Missy sozinha em Anakat. Teal recusou os sentimentos de Ivan e mostrou para aquele garoto uma tristeza tão obscura e fria que ele mal poderia aguentar. Tão escuro, o mais escuro possível. Um mar de escuridão que fica cada vez mais profundo conforme você se aproxima. Como uma tristeza sombria. Uma história de tamanha desgraça. No final dela, tá apenas um lugar frio, manchado de sangue e o vazio. Doideira, Tão sombria, velho. uma tristeza tão sombria. E você sempre será pra mim uma tristeza sombria. Essa pra mim é uma das músicas mais desgraçadas de tristes que existem nesse show. É desgraçado de triste. Isso porque o Ivan canta de forma delicada do início da música e do nada explode em um mar de emoções, como se fosse escalando e cada vez mais ele relembrasse de tudo que aconteceu, até chegar ao momento da realização de que ele Mano, não e tipo era... assim, eu sou uma pessoa que não gosta muito como é que fala? De musical, mas porra, muito foda. Amado de volta. Irmão, isso me destrói todas as vezes. Eu vou até sair do roteiro um pouquinho aqui. Cara, quando eu vi ele sorrindo, no momento em que o tio soltou a mão dele, eu só fiquei... Mano, cara... Velho, né? Meu Deus do céu. Ô, miséria. Eu vou ser sincero com vocês. Eu não consigo expressar com o roteiro como eu me senti vendo isso. Não dá. Não dá. Sério, é muito raro eu sair de um roteiro pra falar a forma que eu me sinto quando algo chocante acontece em alguma obra. Só que eu acho que eu vou fazer isso muito nesse vídeo, porque, irmão, isso daqui me quebrou. Eu ainda fico tentando teatro entender musicais, que é não uma é, isso é tristeza verdade. tão sombria quanto aquela causada por um sentimento tão forte. Como é possível algo que brilha tanto quanto o amor conseguir jogar alguém nas trevas dessa forma? Isso daqui é bizarro, pois passar esse sentimento em isso uma é música é verdade. muito difícil. Só que como a gente tem acesso às memórias das pessoas que estão cantando, a gente consegue saber com clareza pra quem essas músicas estão sendo dedicadas, pra qual momento da vida dessas pessoas cada verso está sendo cantado. Isso aumenta muito a emoção da música. Cada verso cantado pelo Ivan é como uma pedrada, é uma flechada, é um murro no estômago. Pelo amor de Deus, irmão, eu vou no banheiro chorar um pouquinho. Pera aí, Dash. Round 5? Cadê o round 4? É verdade. Esse é Luca.
E não, a gente não precisa ver como ele destruiu seu oponente na última rodada. Esse cara talvez seja o indivíduo mais perigoso de todo o Alien Stage, pela forma que ele conduz suas apresentações e as estratégias que ele usa pra vencer. Esse round é entre Luca e Mizzy, e diferente dos outros, que mostravam flashbacks de quem eram essas pessoas antes de subirem aos céus, nós apenas vemos a apresentação. E é aqui que entra o ponto sobre esse cara ser bizarro em muitos sentidos. Ele usa as fraquezas de seus oponentes contra eles mesmos. Eu gosto como as músicas se encaixam perfeitamente com o que tá acontecendo na tela. A desse round se chama Ruler of My Heart, que seria algo como comandante ou senhor do meu coração. E aqui Luca performa de uma maneira que lembra muito a sua. A falecida companheira de Mizzy. Tudo isso pra fazer com que a moça, que já tava extremamente abalada, mal conseguisse cantar suas partes da música. Ela tava desesperada, a todo momento relembrando do trauma, e pior que isso, ela via o fantasma de Sua em cima do palco. E não deu outra. Mizzy enlouquece e parte pra cima de Luca, o espancando na frente de toda a plateia. Agressões não são permitidas no Alien Stage, e os participantes que violam a regra são eliminados na hora. Mizzy não morreu naquele momento. Pessoas estranhas invadiram o palco e a resgataram antes que a mesma tomasse um tiro. Uma dessas pessoas parecia conhecer Luca de vários anos atrás, já que ocorre uma troca de olhares bem esquisita. A partir desse momento, Mizzy foi dada como desaparecida. Chat, ele tá comentando sobre as coisas que quis complementar. Não, hein? Acho que ainda não, Mai. É que o vídeo é bem grande, ô, Mai. As próximas rodadas seriam decisivas para nossa história. Isso porque agora o top 3 é formado por Ivan, o Gold, Tio e esse desgraçado do Luca. Porém, nesse momento eu vou dar uma pausa na explicação dos rounds e finalmente explicar mais sobre o mundo onde se passa a história e um pouco sobre como cada personagem era antes de serem comprados por alienígenas. Nada melhor que usar como base o vídeo Mizzy Sua. Nesse vídeo curto, vemos o primeiro encontro entre essas duas personagens que praticamente nos introduziram nesse mundo. Enquanto Sua era levada de um lado para o outro... Mano, eu não conhecia esse Alien Stage, guys. Nem sabia que era uma coisa, velho. Eu tô vendo por causa da Skawa. Nem sabia que era alguma obra que a galera conhece, velho. Juro pra você, é a primeira vez que eu tô tendo contato com isso. Como uma boneca, Mizzy aparentava ter um pouco mais de liberdade, mas isso nem de longe era o mesmo que felicidade. Afinal, ela havia sido retirada de sua família e levada para um lugar estranho dominado por seres que viam os humanos como objetos. Enquanto Mizzy vivia uma tristeza que parecia ser incurável, a Sua parecia apenas existir. Realmente era como uma boneca sem vida, até que elas finalmente se viram pela primeira vez. E naquele momento tudo havia mudado. Seus olhos agora tinham um brilho e suas vidas um propósito. Será que um dia nos veremos novamente? Oh, minha Clematis, fique para sempre ao meu lado. Vai, né? Morreu? Esse momento da história parece ocorrer logo após as duas garotas terem sido levadas pelo Seguin, essa que é a raça alienígena que agora governa a Terra. Esses aliens não têm uma aparência única, na real eles são todos bem variados, além de também possuírem personalidades totalmente diferentes. Ok. Mizzy é uma criança nascida de uma provider, traduzindo, fornecedor. Providers são humanos inseridos em um sistema doentio criado pelos alienígenas. Basicamente, elas dão à luz a crianças que posteriormente serão vendidas para os aliens. A condição de vida dessas pessoas não é das melhores e chega até mesmo a ser extremamente perigosa, com a mãe de Mizzy sendo um exemplo. Ela morreu na frente da filha após um acidente trágico. Não é mostrado nem nas comics como isso aconteceu de fato. E olha que é nessas histórias paralelas que encontramos os detalhes mais profundos da lore. Também não sei, né, Big? Que as
providers viviam em estábulos ou então estruturas semelhantes que estavam caindo aos pedaços, apenas recebendo o básico para sobreviver e procriar. Isso também mostra que o Alien Stage não é o único destino para os humanos, e que na verdade o estrelato é algo que uma parcela mínima consegue alcançar. É provável que 99% dos humanos que ainda restaram no planeta estejam em uma situação inimaginável. Esse de longe é um dos piores destinos que eu já vi para a humanidade. Shine se tornou a guardiã de Missy e talvez ela fosse uma das aliens mais gentis com relação aos humanos, porém naqueles moldes de dono e animal de estimação, já que esses seres não entendem o que é a natureza humana. Eles não ligam para direitos humanos, por exemplo, e nos veem apenas como inferiores. Ela mesma acabou deixando Missy vivendo dentro de um aquário com várias criaturas marinhas. Uma dessas até acabou machucando a criança ao ponto dela desmaiar. E enquanto isso, a Shine lá só observando e falando: putz, não é que deixar o peixe beta perto de outros peixes pode dar ruim? Eu vou tirar esse peixe aqui do aquário e vou dar, sei lá, uma televisão pra ela. E foi realmente isso que aconteceu. O alienígena deu uma televisão pra Missy, e foi ali que ela teve seu primeiro contato com o Alien Stage, decidindo assim participar do show. Nesse momento, ela foi levada pra Anakat. Io é o nome da fornecedora desse produto. Desde que o produto nasceu, Io sempre foi curiosa. Será que outras fornecedoras sentem o mesmo que ela em relação ao seu produto? À medida que o produto crescia, Io ficava com medo. Sempre que o produto demonstrava expectativa em seus olhos verdes azulados, Io ficava realmente assustada. Isso porque o produto não era uma pessoa que falava apenas um idioma. Ele falava o idioma que ela ouvia na tela grande. Havia pessoas na tela falando aquele idioma. Era o mesmo som que os alienígenas gostavam tanto. Eles chamavam de som agradável. E eu não sabia que aquele idioma eram apenas pessoas cantando, que aquilo era chamado de música. Quando o produto brilhou nos olhos e falou com sua pequena boca, embora Io soubesse que ele precisava ser interrompido, ela o achou tão adorável que não conseguiu resistir. Io rezou para que, mesmo quando morresse e virasse cinzas um dia, seu produto se lembrasse do amor que ela lhe deu. E ele buscasse esse amor e recebesse esse tipo de amor, mesmo que por acaso. Ela rezou para Anakat. O produto sabia muito bem que tipo de pessoa ele era para Io e amava a atenção carinhosa de sua provedora. Logo, ele estava cantando muito mais e com mais frequência do que falava sua própria língua. Porém, infelizmente, o dia de... Mano, pera aí, guys. Eu fiquei muito tempo sem falar nada porque eu tava prestando atenção, guys. Mano, eu fiquei muito imerso nisso aqui. Perdão. Mano, que é isso, cara? Entregar os produtos havia chegado e a criança havia sido retirada dos braços de Io. Os seres alienígenas não conseguiam entender por que aquela provedora derramava tantas lágrimas. O castigo foi finalmente proferido e logo Caralho, tomaram os dois foram o tio separados. da Io Io. soube que rastro ela havia deixado pra trás naquele produto. Um produto das suas expectativas extasiantes, medo e amor. Io nunca soube que aquele garoto e aquele produto seria chamado de tio, e que os rastros que ela deixou pra trás não deixaram seu filho se tornar um garoto solitário até o fim. Pode crer. Caralho, velho. A história de Ivan foi contada praticamente inteira em seu clipe Black Sorrow, e mais alguns detalhes vão ser mostrados apenas futuramente, então eu vou deixar pra explicar a partir dos próximos rounds. O que dá pra contar sobre ele é que essa personalidade fria que ele possui desde mais novo se dá pelo fato dele ter crescido nas ruas, em locais extremamente precários. Ele era apaixonado pelo ele tio. tinha uma visão de mundo bem diferente das outras pessoas. A história de Ivan está diretamente conectada com a de Tio, e praticamente ele só virou quem ele é nos dias atuais por conta do outro garoto. O alien que o comprou se chama Unsha, e da mesma forma que Shine, ele é um alien que agiu de maneira até que respeitosa com seu humano, reconhecendo o talento de Ivan e dando ao rapaz uma autonomia que muitos humanos não Pera, tinham. mas todo humano tem um alienígena que é o seu comprador, no caso? Ou só as crianças, no caso aí? Não é todo humano, né, que tem. O motivo disso é que Unsha vê o garoto como um investimento, uma mina de ouro que pode dar muito lucro futuramente. Só tem um detalhezinho que esse alien não esperava. Só que calma, isso fica pra daqui a pouco.
Sua é uma das personagens que possui um dos passados mais obscuros. Isso porque além dela falecer no primeiro episódio, ela só existe nas memórias de sua amada, Mizzy. Na verdade não é bem assim, já que outras pessoas também lembram da Sua, só que é a partir das memórias da Mizzy que a gente tem contato com quem era Sua de verdade. A guardiã de Sua era Niji, uma alien que vestia seus humanos como bonecas e levava eles de um lado para o outro em coleiras. Ela tinha uma natureza abusiva, era controladora com Sua e também as irmãs da garota. Isso mesmo. Irmãs. Isso fez com que a menina crescesse com diversos traumas e também que ela desenvolvesse uma obsessão por Mizzy futuramente. Tudo isso por conta desse trauma com relação a afeto. E bom, a Sua não era super boazinha como dá a entender. A gente tem que lembrar que boa parte dos flashbacks que a gente vê dessa moça são baseados na visão que a Mizzy tem dela. A verdade é que a Sua tinha uma personalidade fechada e fria. Tudo isso vindo da sua criação e também do trauma causado pelas palavras de sua irmã mais velha já falecida. Ela havia dito que a neve era... Era o quê? Desde o início cita essa localização no mundo de Alien Stage, porém eu decidi não abordar tanto sobre ela. Vários de vocês já devem ter entendido do que deve se tratar esse lugar, principalmente se tiverem assistido, sei lá, The Promised Neverland, por exemplo. Mas, vamos lá. Pô, velho, Promised Neverland é um anime, mano, um anime muito foda, velho. A segunda temporada eu não vi ainda, mas dizem ser uma merda, velho. Eu gosto muito da primeira temporada, velho. A primeira temporada de Promised Neverland eu acho ela perfeitinha, mano. Jardins Anakat. Esse local é um jardim de infância especializado em melhorar as habilidades musicais das crianças. O mangá fica um lixo. Focado para aqueles que seriam mandados para competir. Pô, Promised Neverland a primeira temporada é absurda. Só que toda essa imagem de um local belo e de ensino é apenas uma fachada. Melhor ler o mangá. Então, falaram que fica ruim o papel. E eu também não leio o mangá direito, né? Na verdade, o Jardim Anakat é um grande centro de treinamento e que ainda por cima tem comportamento de culto, onde as crianças são doutrinadas a acreditar em Anakat, que no caso é uma divindade falsa. Fora isso, esses treinamentos são brutais e também acompanhados de experimentos genéticos. Apenas os melhores alunos são indicados para cerimônias de premiação de alunos de destaque, e esses são enviados para a entrevista com o Andrômeda Média. Esse é o passe para o Alien Stage. Tudo que vemos aqui é uma grande ironia. Anakat é uma palavra que vem do grego e significa não ação, inação, ou então até mesmo sem rei, o que dá a ideia de um local tranquilo e não tem intervenção dos aliens que são tão cruéis. Só que isso é totalmente o contrário. Aquele local é traumático e violento. As crianças vivem em um cativeiro e todos os dias precisam sobreviver aos testes desenvolvidos naqueles laboratórios. Nada ali dentro é real, nem o céu, nem a vegetação, nem as flores, que no caso são até acompanhadas de câmeras. E dá pra ver em alguns frames isso, as crianças a todo momento estão sendo observadas. E meus amigos, se isso daqui não é um grande laboratório para testarem os limites humanos, eu não sei o que é. Uma das características marcantes dos Jardins Anakat é a neve que cai todas as vezes em certa época do ano. Para as crianças aquilo era belo, porém só consigo me recordar do que a irmã mais velha de Sua havia contado sobre os Jardins Anakat. Sabe, naquele lugar, dizem que cadáveres caem do céu. Se uma criança frágil como você, Sua, morre de repente por não aguentar as normas e treinamentos do local, elas são queimadas por um fogo escaldante e rugidor. Quando abrem as comportas do céu, espalham fogo, espalham as cinzas sobre as crianças vivas, como se elas fossem flocos de neve. Será que foi dessa forma que a irmã de Sua se foi? Agora entendi, porra. Voltando para o tempo atual, descobrimos o que aconteceu com Mizzy. Ela se tornou parte da Resistência, um grupo de guerrilha comandado por Ryuna. Ryuna também foi uma das participantes do Alien Stage no passado, porém ela não chegou a conhecer Sua, Mizzy, Tio e Ivan na época, pois eles eram de turmas diferentes. E se eles se conheceram, provavelmente não passaram tanto tempo juntos. Ryuna era da turma de Luca e também da turma de Hyun-woo, que no caso é o irmão dela. O Hyun-woo foi o cara que buscou lá a Mizzy. Introduzir esse
três no vídeo para que as coisas fizessem sentido, já que a história deles se conectam. Sobre o clipe de All-In, ele tem uma pegada bem mais energética que os outros. É mostrado como a rebelião funciona, fazendo planos e invadindo bases alienígenas com o objetivo de salvar os humanos da tirania. A gente consegue ver personagens como Dewey e Isaac, outros Caralho, que homem forte! que são os melhores amigos de Ryunar. Eles são sim Já personagens secundários, mas que possuem um peso muito importante na história. Nossa, eu preciso ficar quieto, não posso falar nada. Outro detalhe muito interessante é que nesse clipe vemos Ryunar cantar, só que fora dos palcos alienígenas, o que prova que todos os nossos protagonistas cantam com sentimento, como uma forma de expressar tudo que tá guardado lá dentro, e não somente porque são obrigados. Talvez esse seja o motivo deles serem tão especiais. Não adianta você somente ser talentoso se você não tem amor pelo que você faz, se você não coloca uma carga naquilo que você tá querendo transmitir. Ah, Dash, mas o Luca não é o Zé Perfeição? Calma, só calma. Em All-In, boa parte da letra é sobre a própria Ryunar e como ela vê esse mundo, que ela vai quebrar tudo. Ela fala sobre como o grupo depende dela e suas ações vão mudar tudo em sua volta, que só se vive uma vez e por conta disso, ela vive ao máximo. Ela tem uma confiança extrema em si mesma, até chegar a esse trecho bem aqui. Até agora, quebrei todos os obstáculos que me impediam. Mesmo que pisem em mim, floresço de novo. Você provavelmente não sabia que estava errado, mas... E depois a música retorna para o refrão. Ei, sorria, ei, vai com tudo e arrebenta. Pois é, Caraca, vocês entenderam. Véio. A grande questão é que esse trechinho acontece logo após essa cena. O que dá a entender é que Luca matou o irmão de Ryunar no Anakat Garden. O clipe continua e vemos Mizzy completamente inserida na guerrilha. E temos até o novo visual da moça. Caralho, agora, velho, a Mizzy ficou muito foda. Que Mizzy e Ryunar se tornaram grandes amigas. Ambas partem em direção a um dos palcos do Alien Stage, onde elas invadem a competição e se infiltram em território alienígena. O objetivo disso é resgatar mais participantes. No caso, Ivan e Tio, que estão prestes a se enfrentar. Vocês não sabem vai como dar eu tô me merda. sentindo ao ter que vai dar merda, vai dar merda. Confusos que não deixam escrever o roteiro direito. Vai dar merda, vai dar bosta, vai dar Isso bosta. aqui é só dor e sofrimento. A música que Tio e Ivan cantam se chama Cura. E como eu disse antes, eles cantam colocando a alma na música. E nessa hora, vocês devem imaginar como esses dois devem estar se sentindo. O Tio tá completamente quebrado por não saber o paradeiro de Mizzy. E isso fez com que aquele comportamento rebelde que ele tinha antes apenas piorasse, se recusando a cooperar com seu alien guardião chamado Urak. Urak é descrito como um guardião extremamente abusivo, batendo em Tio publicamente para que o rapaz o obedeça. A gente vê isso claramente no clipe, onde eles parecem estar em um restaurante, provavelmente em uma daquelas reuniões com possíveis patrocinadores. Um dos detalhes sobre a relação de Tio e Urak é que aparentemente o guardião gosta do Tio, mas a forma que ele demonstra esse gostar é extremamente distorcida. E sim, isso reflete na personalidade do rapaz futuramente, e vocês vão entender isso. Tio se recusa a obedecer e o resto vocês já sabem. Após ser espancado, a única coisa que o conforta e o dá motivação para continuar vivo é saber qual é o paradeiro de Mizzy, saber se ela está bem e se um dia ele vai poder ver ela sorrindo novamente. Só que esses pensamentos não são cantados de uma forma bonita e delicada, e sim em um tom mais uma vez abusivo. Tio quer se entregar para Mizzy como se ele estivesse disposto a fazer qualquer coisa por ela. Dissolva-me em seu olhar. Eu não quero que você vá. Por favor, me deixe cicatrizes. Me machuque até que nenhuma gota de mim sobre. Deixe que eu me afogue em você, nos seus lábios frios. Leia a minha alma. Tio está em seu ponto mais baixo, praticamente implorando para que Mizzy apareça mais uma vez em sua vida e que dessa vez ela entenda como ele se sente. Em contraponto, temos Ivan, que canta da mesma forma, só que dessa vez pra Tio. E aqui eu acho uma sacanagem o que a animação faz, pois ela nos mostra o rosto de Tio extremamente desconfortável. Porém, não é pelo simples fato de que só um vai sair vivo do palco, e sim porque ele sabe como Ivan se sente em relação a ele e não pode retribuir esse sentimento. O Tio não se sente da mesma forma. Ô, mano, que complicado, cara. Que climão, irmão. Que climão. Mas, enfim, agora o Tio ia ter que ouvir tudo que o Ivan sentia. Note a minha dor e me cure agora. Para calar os meus medos, eu irei me afogar em você. São duas pessoas frustradas com o amor pedindo para que sejam notadas. Eles praticamente estão falando: você não percebe como eu me sinto? Que eu estou à sua disposição para tudo que der e vier. Por favor, me cure. Por favor, me cure. Por favor, me cure.
isso? Que? Ivan se sacrifica para garantir a vitória de Tio. E a ironia mora no fato de que Tio faria a mesma coisa por Mizzy. A diferença é que tudo se alinhou para que Ivan fizesse aquilo. Se eu só vivo pelo amor e eu não posso tê-lo, não existe motivo para minha existência. Porém, o meu último ato será para deixá-lo vivo. Antes de partir, eu quero que você tenha certeza da forma na qual eu via você. Você não era só um amigo. É tóxico, é baixo, é um egoísmo trajado de altruísmo. Um ato de extrema complexidade. Doideira, velho. Não, eu entendi o que aconteceu. Caralho, mas é só desgraça que acontece nessa porra? Que é isso? A final entre Luca e Tio então começa, e a música se chama Blink Gone. Nesse momento a rebelião já tá dentro do local da apresentação, mais uma vez se preparando para libertar os humanos participantes. Porém com um detalhe, Ryuna tá sangrando. Ela levou um tiro no momento da invasão. Naquela hora em que os rebeldes estavam invadindo os sistemas do Iron Stage, a Mizzy percebe uma coisa. Quem tava competindo na final era Tio, seu amigo de infância. E com relação ao Luca, vocês devem imaginar que ela não gosta muito do Luca. Nesse momento ela parte em direção para o palco e dispara, mesmo que Ryuna tentasse a impedir. Enquanto isso, a competição entre Luca e Tio tá ficando cada vez mais acirrada. Oi, Ian, até tudo o momento bom? em que o loiro usa sua estratégia Tamo vendo Alien nojenta Stage. e copia os momentos finais da última apresentação de Tio. Ele copia o ato final de Ivan. Isso Que desestabiliza filho da puta, velho. Mano, esse Luca é um desgraçado, velho. Que é isso? Ah, não sei mais. Que filho da puta, velho. Tio ao ponto de seu nariz sangrar. As memórias e o trauma eram fortes demais. Até que Tio vê Mizzy na plateia e consegue se reerguer. Ele até anda em direção à moça, totalmente radiante. Ele sabia que a pessoa que ele mais amava estava viva e que ela estava ali para ver ele. Só que já era tarde demais. O Luca já estava muito à frente na competição. Se ao menos Mizzy tivesse chegado mais... Puta merda, que é isso, cara? Como os outros. Ele é nascido de Anakat, um humano sintético criado para ser perfeito. Ele é o humano absoluto. Na infância, ele foi o único clone a sobreviver a todos os experimentos. Isso porque, ao tentar libertar seus irmãos, ele acabou os matando por acidente. A sua passagem por Anakat estava sendo solitária. Ninguém queria se aproximar daquele menino que era tão estranho. Até uma garota aparecer em sua vida. Era Ryuna, e sem perceber, aquele garoto sentiu amor pela primeira vez em sua vida. Ryuna tinha um irmão chamado Ryun-woo, e aquelas crianças se tornaram um trio, e viviam juntos e se amavam muito. Porém, Luca não sabia direito o que era o amor humano e como ele poderia existir de diversas maneiras. Ele não entendia por que Ryuna dava tanta atenção para o irmão dela. Ele queria ter aquilo. Ele queria ser amado da mesma forma. Ele queria aquilo. Ele queria aquilo. Ele queria aquilo.
Hyunwoo havia descoberto que Luca havia agido estranho com sua irmã e o confrontou no dia seguinte na frente de todos. Ambos brigaram feio, até que... Hyuna agora tinha que viver com essa dor em seu peito, a dor de ter perdido o irmão e a de também. Hyuna havia fugido de alguma forma do Alien Stage, porém eu suspeito que os membros da rebelião a salvaram antes de ser morta pelos aliens. Eles deram pra ela um abrigo e um motivo pra lutar. Isaac, Delway e toda a rebelião eram sua nova família, e todos eles eram liderados por Jacob. No dia em que Jacob se foi, provavelmente por conta de uma missão da rebelião que deu errado, ele pediu uma coisa pra Hyuna antes que ela se tornasse a nova líder. Perdoe a si mesma. Eu fico imaginando, será que em algum lugar essas pessoas poderiam ter sido felizes? Se existe algum mundo em que elas não precisaram passar por todo esse sofrimento? Se existe um lugar em que elas pudessem deixar o amor florescer sem nenhum medo ou ressentimento? Talvez ainda dê pra sonhar com esses momentos. Apenas um pouquinho. Caralho, mano, mas é só desgraça nessa porra. Que é isso, velho? Que isso, mano? Pô, muito bem animado, inclusive, o bagulho, velho. O quê? Eu tinha tanto ressentimento por você. Eu precisava seguir em frente a cada instante. Mas você sempre foi a minha única fraqueza. Por isso eu tinha tanto ressentimento por você. Luca, viva com amor. Abrace a dor, a família e os momentos tão insuportáveis e vergonhosos. Perdoe-se. De novo e de novo. Infinitamente. Porque tudo começa daí. Hyuna, até o momento de sua morte, teve que viver com a dor de perder o seu irmão e com a culpa de, mesmo assim, ainda amar Luca. Eu tô assistindo Alien Stage, ô Pudim. Caralho, que porra é essa, velho? Pare de fingir ser justo. Nem você, nem eu merecemos ser salvos. Eu, junto com você, umas estrelas distantes para a eternidade, ou talvez até além. Você e eu, ou nós. Eu, junto com você, finalmente alcançamos as estrelas para a eternidade, ou talvez até além. Você e eu, ou nós, quando o crepúsculo cai e nos abraça suavemente, nossos corações se enchem de alegria. O vento nos leva para um lugar além do tempo. E se eu estiver com você, esse amor... Hyuna, eu preciso confessar algo. Ela ensaiava secretamente a própria morte todas as noites. E eu sabia, mas fingia que não. Hã? Talvez eu simplesmente não estivesse tão desesperada por ela. Eu sei que meu amor era diferente do seu, mas também era amor. Quem poderia me culpar? Pera, é a Kaori? Não é a Kaori.
É a Kaori, velho! Que porra é essa? Eu não sabia que era Kaori não, caralho! É a Kaori, velho! Cara, que porra é essa, velho? Não sabia que era ela não, velho! Oxi, que porra é essa? Se você também era amor. Eu sei que meu amor era diferente do seu, mas também era amor. Quem poderia me culpar? A solteirona tá dublando! Se você tivesse visto a expressão no rosto dela também, não seria capaz de me julgar. Caralho, que loucura, velho. Um foguete que estava subindo aos céus então começa a cair, e ele tinha um ponto exato de colisão, o Alien Stage. Desde o episódio anterior temos a visão desse foguete, e dá a entender que a rebelião tinha um objetivo com ele, mas esse plano foi descartado por Ryuna. Porém agora, que praticamente todos estavam mortos, Mizzy, movida pela culpa, toma uma decisão insana, destruir aquele lugar e ser apagada pelas chamas. A Mizzy tenta cometer suicídio. Desde o início vemos várias crianças espalhadas pelo palco e pela plateia, mas essas não são aquelas crianças que são tratadas como pets pelos alienígenas. Essas são as almas das crianças que se foram durante os tempos de crueldade. E quando o foguete explode e cai como uma grande bola de fogo, elas estão lá, sorrindo, felizes. Finalmente elas estão livres, agora em outro lugar, onde a paz realmente existe. Você estava fugindo desde o início. Nunca encarou seus verdadeiros sentimentos. Será que se apegar a uma causa nobre ou a um senso de justiça realmente resolveu alguma coisa? Mas o que aconteceu? Uma morte sem sentido. E mesmo se tivéssemos recebido a liberdade, ainda nos sentiríamos sozinhos. Porque os humanos são a raiz de toda essa dor. Somos criaturas que parecem incapazes de amar sem explorar. Caralho. Mizzy carregava porra consigo é a essa, culpa velho? do sobrevivente. Pra ela, não fazia sentido salvar a todos, pois ela viu tudo desmoronar bem na sua frente. O sacrifício de Ivan, o de Ryuna, o sacrifício de Sua, além da morte de Tio em seus braços. Ela não pôde fazer nada pra impedir. Por isso ela diz pro Luca, nem você e nem eu merecemos ser salvos. Tentando alimentar esse sentimento de que é uma pessoa ruim no final das contas, Mizzy recorda das vezes em que Sua ensaiou a própria morte e de como ela fechou os olhos pra isso. Era como se Mizzy quisesse pintar uma fachada de que o amor dela não fosse tão profundo quanto o de Sua, e no caso estava disposta a morrer por Mizzy e já tinha aceitado esse fato. Eu sei que meu amor era diferente do seu, mas também era amor. E essa frase é uma mentira descarada. A Mizzy não amava a Sua de forma diferente. Na real, era totalmente o contrário. Elas se amavam da mesma maneira. E a Mizzy também estava disposta a se sacrificar. Por que vocês acham que essas duas estavam brigando antes de subir no palco? Só que a culpa estava ali. Pregando peças e fazendo ela acreditar em uma imagem distorcida de si mesma. De que ela fechou os olhos para a mulher que ela tanto amava. A nave então colide e o palco é entregue às chamas. A Mizzy abraça o corpo de Tio e junto deles, o espírito de alguém importante também aparece. Porém no final, Mizzy percebe algo. Ela corre em direção ao Isaac e então... Caramba, Todo esse que foi uma... tempo, a Mizzy tentou criar uma fachada de que ela era a culpada, de que ela havia fechado os olhos para Sua. Que grande mentira. Aqui quem fala é Isaac. Para os humanos e também para as bestas, a inocência era algo que eles não podiam se dar ao luxo de ter. Nesse sofrimento sem fim, amar e ser amado, apegar-se à esperança de um dia que talvez nunca chegue. Será isso um instinto de sobrevivência ou altruísmo? No centro de tudo estava uma mulher que agora é chamada de bruxa, uma mulher que estava sempre em busca do amor. Podemos realmente culpá-la por isso? Onde começou esse pecado original? E diante de uma aprovação sem resposta clara, será que essas vidas conseguirão superá-la? Ué?
E bom, meus amigos, essa foi a história de Alien Stage. Pelo menos um grande resumo de boa parte do que temos de material por enquanto. É até engraçado que eu comecei esse vídeo até meio pra baixo, por conta que na época eu tava doente, e agora eu tô terminando o vídeo pra baixo literalmente, porque eu tô triste com tudo que eu acabei de consumir. Vocês não têm noção, eu tô mal. Cara, cuidado com os fãs de Alien Stage. Nós somos profissionais em chorar e ser depressivos. Alien Stage tem uma parada que eu gosto bastante. É o tipo de história que te entrega o suficiente pra entender o que tá acontecendo, porém se você for atrás e prestar atenção em tudo que tá na tela, você encontra um turbilhão de detalhes, informações e paralelos que complementam a narrativa. Um desses exemplos é a cena da Sua segurando a Missy de um penhasco, onde temos um close na mão das duas indicando que elas não se soltariam de maneira alguma, independente do que acontecesse. E em paralelo a isso, temos a cena do tio se recusando a fugir com o Ivan, onde vemos a mão dos dois se soltando. Cara, é esse tipo de detalhezinho que você só descobre de forma aleatória em uma segunda-feira normal mexendo no celular e tem o seu dia arruinado enquanto se afoga em tristeza. Além disso, eu não tava pretendendo trazer os detalhes dos quadrinhos pra cá, até eu ler e perceber que eles desenvolvem de maneira absurda os personagens. Tanto que boa parte das informações que eu trouxe... Agora eu acho que é as comic agora, né, no caso. Pra vocês nesse vídeo, provém desse outro formato da história, que é postado no Twitter de Vivainos Bibainos da Silva e outras plataformas como o Patreon. E sobre o episódio Karma, hein, Dashikawa? O que você tem a dizer sobre isso aqui Meu irmão, nem me dirija a palavra. Eu não aguento mais. Eu não estou suportando. Parece... Cara, eu faço um experimento. Assistam Alien Stage em um dia, tirem suas conclusões, depois assistam em outro dia. E aí, Kaori? E aí, desgramada? Mano, eu não sabia que era você não, carai. Tô vendo Alien Stage. Doideira, né? Eu não sabia que você tava aí, cara. Gostei. Tô gostando por enquanto. Por algum motivo, eu não isso daqui essa fica obra. mais triste. Toda vez que eu assisto ficou isso bom, daqui cara, de novo, eu fico mais triste. Eu não entendo. Eu não consigo entender. Chorar bem, e eu nem falei do episódio Ouija, eu não falei direito do round final, porque é só desgraça atrás de desgraça acontecendo. Mano, os autores desse bagulho fizeram questão de mostrar pra gente um universo onde todos eles estão felizes e vivendo a vida tranquilo. A gente vê até o Luca, o desgraçado do Luca, e a Ryuna dançando com o copinho de champanhe na mão. E vocês querem que eu olhe pra isso e eu fique como? Vocês querem que eu veja, sei lá, o Luca e o irmão da Ryuna andando de bicicleta, voltando da escola, e vocês querem que eu fique como? Eu vejo o Ivan e o tio desenhando, todos eles felizes, a Sua e a Missy se arrumando pra uma apresentação da hora, e todos, cara, imagina eles em uma confraternização no final de ano. Todo mundo feliz, todo mundo alegre, todo mundo ali da tranquilidade. Vocês querem que eu fique como? Sabendo que existe um universo onde todo mundo aqui tá feliz. Eu fico mal, cara. Eu fico horrorizado. Como é que isso? E qual condição eu ficaria feliz com uma parada dessa? Não tem como eu ficar feliz com uma parada dessa. Não tem como eu chegar aqui no YouTube e falar, pô, vi isso daqui, eu tô bem. Eu tô com depressão agora, pai. Tô tomando, sei lá, 5 pílulas por dia, porque eu tô com depressão agora. Eu tô mal, eu tô triste, eu tô ruim. Mas enfim, esse daqui é o desabafo. Quem assiste o Dash Game... Mano, a gente tava assistindo e aí alguém comentou, é a Kaori. Eu falei, que Kaori, cara, tá louco? E aí eu coloquei o play e falei, ué, pô, é a Kaori mesmo. A intro é do jeito que ela é. Ali é o desabafo do meu jubileu. Aqui falaram que você era solteirona. Desabafo é da minha vida, depois de ver isso daqui e ficar deprimido. Papo reto, cara, papo reto, mano. Pô, velho, poxa, cara, E detalhe, vocês você vai soltar esse VOD, mas futuramente, tipo mocota, que eu vi os comentários, Dash traz Alien Stage, Dash traz Alien Stage. Até mesmo antes de lançarem o final, tinha gente me pedindo Alien Stage. Eu acho que vocês querem o meu mal. Vocês querem que eu fique triste, mas eu gostei bastante, mas eu tô mal, eu tô naquele pique, tá ligado? Eu tô naquele pique. E eu nem entrei no detalhe
que existe uma comic Tá bom, cara. oficial onde eles são atores. E tudo isso daqui que aconteceu é relaxada. Só que relaxa, galera. É um universo alternativo. É um universo alternativo, tá bom? Então, meu Deus do céu, cara, como é que eles têm coragem de criar uma história onde todo mundo aqui é ator e tá todo mundo feliz? Bom, voltando pro vídeo, eu disse que eu ia sair do roteiro hora ou outra, e eu não aguentei, deixa eu beber até uma água. Um detalhe que fica muito evidente são os corações que aparecem no meio do clipe e os personagens interagindo com esse detalhe tão específico. De forma extremamente óbvia, os corações representam o amor. De início, temos o Ivan e o Tio, onde o Ivan... o Ivan tenta forçar o coração, rapaz, tá, e aqui pode entram crer. os pequenos detalhes que fazem essa cena aqui ser cruel. O Ivan sabe que ele tá errado em fazer isso, já que ele também derrama lágrimas enquanto comete esse ato. E o outro detalhe extremamente sutil vem agora. Alguns dizem que essa parte vermelha na gola de Ivan seria o coração de Tio, e que sim, Tio poderia sentir algo pelo Ivan de forma recíproca. Só que o Ivan não percebia isso. Ele se afogou tanto em mágoas que não conseguia notar que também era amado. Essa parte vai mais pro lado das teorias, porém faz muito sentido pra mim, simplesmente porque esse coração tá escondido logo na roupa do Ivan, que no caso é totalmente preta. E se lembrarmos bem, o nome da sua música é Black Sorrow, uma tristeza tão obscura onde o amor é ofuscado. Peraí, Daichi, então você tá me dizendo que o Ivan Então, foi o tio no desesperado final da e no moto eu não primeiro pé na entendi, bunda velho. já entrou em uma deprê desgraçada e ficou assim até os seus últimos dias? Sim, foi meio que isso aí mesmo, tá ligado? Foi meio que isso aí mesmo. O Luca é Depois estilo de disso, cara temos que a o Kaori Luca, gosta. Que tá chorando enquanto segura o corpo morto Sei, de guys. Ryuna e o do irmão dela. Reparem que ele tá segurando um dos corações enquanto o outro tá despedaçado. O coração que ele tá segurando, Caralho, que na doideira. minha visão, na minha teoria, seria o coração do Ryuo. E nesse caso, é como se o Luca tivesse tomado o amor que pertencia a outra pessoa pra si, e que nesse processo, o coração de Ryuna tivesse sido quebrado. E nesse caso, temos o coração também como uma metáfora literal para a vida, já que nesse processo de Não busca faz incessante pelo amor, o Luca apenas causou desgraça. É literalmente a história dele inteira contada apenas em um quadro. Ele queria que Ryuna o amasse e desse atenção da mesma forma que era pro Ryuo, e nessa loucura ele apenas magoou e destruiu a garota, sendo que a mesma também amava ele, e futuramente a gente viu que deu. Ela morreu pelo Luca. Daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre o Luca, mas eu quero apontar para um detalhe do design desse cara. A ponta dos dedos dele são azuis pelo fato dele ser um humano sintético. E isso é interessante, pois só nos dão a explicação para esse detalhe no penúltimo episódio do bagulho. Depois temos a Mizzy e a Sua, e nesse caso é entre aspas o único casal que age de forma recíproca. Só que esse amor das duas também é distorcido, pois ambas se afogam uma na outra. É um relacionamento de extrema dependência de ambos os lados. Esse é um dos detalhes que é muito difícil de pegar só Caralho, assistindo os doideira, episódios. doideira. O fato de que a Mizzy também era extremamente apaixonada pela Sua. Uma era o centro do universo da outra. Essa parada acontece porque o próprio clipe de Karma tenta nos pregar uma peça, com a Mizzy dizendo que amava a outra de forma diferente. Só que aqui a gente tem que levar em consideração que é literalmente a personagem entrando em colapso por tudo que aconteceu e mentindo pra si mesma. É verdade, claro, Nandy. a gente também tem o fato de que ela derrubou um foguete e ela atirou na perna do coitado do Isaac. É bom, mano, aqui ela já tinha jogado tudo pro ar, mas ela recobra a consciência logo depois de perceber que o tio ainda tava vivo. Mano, isso daqui é uma maluquice, porque lendo as histórias que tem O por tio trás do então bagulho, tava vivo mesmo, por isso que ele apareceu de moto. Ah, entendi, caralho. tem uma que é da Mizzy e da Sua, e cara, a gente consegue perceber como era Não, a agora eu entendi. personalidade Eu da pensei que Mizzy, tinha sabe? sido algum. Como é que fala? Algum bagulho de coisa, do negócio do bagulho lá. Entendeu? Tipo, eu pensei que tinha sido esse negócio do bagulho, mas não. Tá ligado? Ela tem um arzinho de, Deu pra pô, entender? cara, sem tu eu não vivo, tá ligado? Irmão, eu te amo, isso Não, aqui não, é não. nós, e Eu vai pensei ser pra que sempre não nós, era- tá ligado? não era Sem tu, canônico. minha vida não tem sentido. Ela tem um ar de que é dessa forma, sabe? E também outra parada que me pega muito, isso daqui já é um devaneio meu, isso daqui não tá nem no roteiro, tanto que eu posso até errar. Se eu falar, é um bagulho perigoso que eu não aplico em nenhum vídeo, mas esse daqui é um caso especial. É engraçado que em Alien Stage a gente não tem todas
todas as formas de amor sendo aplicadas. Porque na filosofia a gente tem 3 formas de amor, pra quem não sabe. Porém aqui quase sempre é aquele amor carnal sendo aplicado, sabe? Pelo menos nos livros. Nos quadrinhos a gente tem aquele amor de mãe e filho, sabe? Mas nos vídeos e entre esses personagens parece que é sempre um amor mais carnal, entende? Aquele amor romântico mesmo, se eu não me engano é o Eros. Porém, em contraparte, a gente tem todas as formas de tragédia. Mas como ele tá vivo, cara, ele não morreu, entendeu? Tipo, ele tá vivo porque ele não morreu. Basicamente isso. A gente tem o amor sempre terminando em morte. A gente tem eu amo aquela pessoa, mas ela não me ama de volta. Só que no fundo ela realmente me ama, só não é o momento certo. A gente tem cara, é sempre tragédias envolvendo o amor. Não são todos os tipos de amor, mas é sempre... Isso é verdade. Eu acho que é muito focado em bagulho de amor mesmo. Isso é verdade mesmo. Tragédia envolvendo o amor. Isso daí me pega, cara. Isso me pega. Isso me pega muito. Nossa senhora. Eu não coloquei isso no roteiro porque eu só tive esse devaneio enquanto eu tava gravando. Eu já tô tipo há 1 hora gravando direto sem parar. E eu só tive esse devaneio agora. Esse pensamento eu só tive agora. E eu acho importante, mesmo que eu erre na minha fala, mesmo que eu não consiga, como eu posso dizer, organizar direito os meus pensamentos, é importante que mesmo assim eu dê a minha opinião de forma solta. Porque eu acho isso interessante e eu não quero deixar que isso passe, entende? Mas sempre são desgraças relacionadas ao amor e também sempre é o amor na sua forma mais crua, na sua forma mais tóxica. Minha Nossa Senhora, cara. Isso daqui é tipo a série das pessoas problemáticas. Você quer amar alguma pessoa? Por favor, vá no psicólogo. Não faça que nem Alien Stage, por favor, galera. Isso daqui não é legal. Isso daqui não é legal. Eu queria tanto ter o que a Mizzy e a sua tem. Vocês não querem. Vocês não querem ter isso, galera. Vocês não vão querer ter isso aqui, não. Mas beleza. Nós temos a história da Mizzy e da sua. Temos a história do tio e do Ivan. Agora me diz, que papo é esse do Luca meio que ter uma redenção lá dos momentos finais? Aqui entra uma das maiores discussões da comunidade e pra mim a resposta é muito simples. Não é pro Luca receber redenção alguma. Nem do público e nem dos personagens no geral. Eu sei que ele passou por muita desgraça, mas ele também fez muita desgraça. E no final, quando ele poderia fazer algo bom, a Ryuna vai lá e toma um tiro por ele. Para a personagem, faz sentido perdoar o cara naquele momento, mas pra nós fica um sentimento muito amargo. E a não ser que esse cara faça algo muito impactante futuramente, que seja benéfico pra humanidade, eu não sinto que ele mereça um perdão tão cedo. Por mim, ele tomava mais 20 surras da Mizzy pra literalmente aprender a ser gente. A coitada da Ryuna também, mano, eu não sei nem o que dizer. Aqui eu até concordo com a Mizzy. Véi, a tua morte serviu pra alguma coisa? Porque, tipo, tinha um plano a ser seguido e você literalmente morreu por conta do caba que matou teu irmão. Eu entendo que existe essa culpa de amar alguém que fez tanto mal. Cara, o arco da Ryuna é um dos mais trágicos também, porque ela literalmente ama alguém horrível. Mesmo que o Luca não saiba que ele tá fazendo essas coisas por mal, talvez ele saiba também, ele também é um personagem extremamente maluco, porém, dá pra você entender essa dor que a Ryuna sente de literalmente amar a pessoa que destruiu a vida dela, que fez a vida dela um inferno, que fez ela sentir culpa a vida inteira. Cara, é aquele amor culposo, sabe? Que te corrói. Como se nenhum dos amores aqui dessa série não corroesse uns aos outros, sabe? Cara, fica um sentimento muito amargo, mesmo que ela tenha morrido perdoando e pedindo pra que o Luca melhorasse. Não desce, cara. Não desce, velho. Não desce. Inclusive, essa parte do foguete e qual era o objetivo com ele ainda é bem obscura, tá ligado? Eu receio que só seja explicado futuramente ou em mais episódios ou até em uma comic de Alien Stage, já que Alien Stage costuma caminhar dessa forma com a história. Essa parte da Ryuna com o Luca é bem controversa, mas eu gosto da ideia de ter um pingo de egoísmo na ação que a Ryuna tomou. E não só na ação dela, na ação que a Mizzy tomou, nas ações de que todos esses personagens tomaram. Desde o início, todos eles sendo problemáticos, distorcidos e no final fazendo coisas apenas para o benefício próprio. E eu acho que essa é uma das representações mais cruas de como podemos deixar o amor nos intoxicar, pois afinal de contas, Alien Stage é sobre isso, como relações são extremamente complicadas e costumam terminar em verdadeiras tragédias. Nesse finalzinho temos o deslumbre do futuro. 7 anos se passaram desde a queda do foguete. A Mizzy tá foragida e foi apelidada de bruxa
deixa pelos livros de história. O Luca, ou então o clone dele, voltou aos palcos e a rebelião continua firme e forte na sua missão de salvar as pessoas, com um de seus membros agora sendo o Tio. Nesse final, a gente também vê os aliens fazendo testes com o sangue dos participantes antigos. Então sim, essas crianças no final são clones e mistura dos personagens que já vimos e sofremos durante todo esse tempo em que Alien Stage foi lançado. E é muito irônico o fato de uma das crianças ser a mistura do Ivan com a Missy. É pra terminar de matar o tio de uma vez, o maluco vai adotar a mistura dos dois afés dele. E esse foi o meu vídeo de Alien Stage. Lembrando que o canal do autor está na descrição para quem quiser dar uma olhada, assistir e tirar as próprias conclusões. Tem muito detalhezinho que eu deixei passar e que se você souber, por favor, deixa nos comentários. E se eu tiver errado alguma coisa, por favor me corrija e sempre mantenha o respeito. Futuramente existirão outras postagens para você que quiser me recomendar algum tema, então fica ligado no canal para não perder essa chance. O meu nome é Daishikawa, eu agradeço aos membros e a você que assistiu até aqui. Nos vemos no próximo vídeo e lembrem-se, o triângulo é apenas uma máscara. Caraca, velho. Porra, velho. Que bagulho triste, velho. Mas que vídeo bom, hein, Daish? Vídeo bom.